Olá, olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos! Eu vou falar hoje sobre como os testes psicológicos / vocacionais eles podem ajudar você a acertar na escolha profissional. Por que esse tema ele é interessante não só para os jovens? É porque ao longo da carreira, jovens e adultos sempre tem um momento em que pode acontecer de ter um momento crítico. E aí entender como esses testes eles podem ajudar e entender um pouco mais sobre eles vai assim resolver muito a vida de vocês. Hoje, por exemplo, eu tenho em contato comigo uma pessoa que está com 50 anos e ela quer fazer testes vocacionais. Olha que bacana. Na verdade é a filha dela, né, que ela dedicou a vida na criação da filha, para o crescimento da filha, enfim, educação, etc. E agora a filha se casou e ela quer então dar um curso para a vida, porque ela está só com 50 anos, gente, muito pouco, né? Tá na flor da idade. Inclusive eu coloquei um card sobre a consultoria de carreira e eu falo exatamente de uma cliente que veio até mim e geralmente quando a pessoa começa a atingir uma certa idade, no mercado corporativo parece que a pessoa passa do prazo de validade, mas não tem essa de prazo de validade não, viu gente? Se você não viu ainda o card, dá uma olhada lá no meu feed, a história é bem inspiradora. Vale a pena você olhar, é muito legal. É a história da Mali. Eu tenho certeza que você já deve ter esbarrado com algum teste psicológico ou algum teste vocacional. Mais pra frente vocês vão entender, na verdade são testes psicológicos, mas vocês vão entender por que eu tô fazendo essa distinção. Porque às vezes a pessoa acha que eu tô falando de teste psicológico, não serve para quem tá na fase da escolha. Serve. Você já deve ter esbarrado aí com alguns testes psicológicos ou os tidos como testes vocacionais. O que é o teste vocacional? Na verdade, o teste vocacional ele é um instrumento que auxilia a pessoa a reconhecer atributos que ela tem a fim de encontrar a profissão compatível com ela. Na verdade, eu vou falar só de teste psicológico, porque a gente distingue, falar em vocacional é só para distinguir o momento em que você usa esse teste, que é na fase em que o jovem está aí tentando, né, fazendo a primeira escolha profissional. Então por isso que se fala de teste vocacional. E uma outra coisa também é que antigamente, na verdade, tinha uma distinção também do trabalho de orientação, que hoje a gente chama de orientação profissional, mas há muito tempo atrás era chamado de vocacional, orientação vocacional. E na verdade o termo mais atual, não existe mais essa coisa da orientação vocacional, ela é orientação profissional, tá bem? Por isso que eu vou falar só em testes psicológicos, porque, como eu disse, os testes que são utilizados nos programas de orientação profissional, eles são para auxiliar a pessoa a entender, encontrar qual é a profissão ideal para ela, qual é a profissão compatível com ela, e vocês vão entender em quê. Por isso que não cabe ficar falando mais de teste vocacional. Vou padronizar e vamos falar de testes psicológicos. E como eu disse, você certamente já deve ter esbarrado com algum deles por aí. Por exemplo, se você já tirou habilitação para dirigir, a sua CNH, você certamente fez os testes que são chamados psicotécnicos. E também, de novo, psicotécnico, não existe diferença. São testes psicológicos também, mas que tem essa denominação até para a função que ele vai ter ali no momento da avaliação. Se você tirou CNH, certamente fez teste psicológico. Se você participou de algum programa de orientação profissional comigo ou de consultoria de carreira, fez teste psicológico. Se você já prestou provas de concurso, por exemplo, da polícia, tem testes psicológicos, tem uma fase que é a aplicação de teste psicológico. Então, se prestou prova de concurso, certamente já fez.
é diferente, tá? O teste psicológico daqueles testes de raciocínio lógico de prova de concurso. O teste de raciocínio lógico de prova de concurso, ele não tem a ver com teste psicológico. Tanto que na primeira etapa de um concurso, pode ter, por exemplo, prova de conhecimentos específicos, como prova de conhecimentos gerais, e dentro da prova de conhecimentos gerais entra os testes que são esses testes de raciocínio lógico. Esses testes de raciocínio lógico não são testes psicológicos, tá? Na prova de concurso, são considerados testes psicológicos aqueles que são aplicados por psicólogos e existe uma fase específica, tá bem? E outra coisa, eles são construídos, eles são elaborados, nossa, com anos e anos de pesquisa, vocês vão entender, eu vou falar sobre isso aqui também, tá? Não aprofundadamente, né, gente, porque o objetivo não é esse. Mas aí, se você também teve acesso a algum site especializado que tem lá, faça seu teste vocacional. Certamente você já se deparou com um teste que eu não posso dizer que é um teste psicológico ou vocacional, porque, na verdade, eu desconheço a origem desses testes. A origem em que sentido? A origem dos estudos científicos. Porque todo teste psicológico, ele é embasado por um trabalho científico rigorosíssimo. São fiscalizados. Se você fez algum teste aí de internet, você se deparou com um teste que tem essa pretensa intenção de avaliar ali o que seria uma profissão para você. Mas eu também vou falar sobre isso, da validade, ou se é indicado fazer ou não fazer. Como eu desconheço os estudos científicos que embasam esses testes de internet, não posso falar muito sobre eles. Então, para mim, na verdade, eles não são considerados testes psicológicos. Se você participou de algum processo seletivo também para ingressar em uma determinada empresa, para, sei lá, estava concorrendo a uma vaga, para um cargo específico, certamente você deve ter passado por algum teste psicológico. Outra coisa também, você já fez acompanhamento com psicólogo, neuropsicólogo, até com psiquiatras, tá? Os psiquiatras, muitas vezes, eles encaminham os pacientes para fazerem testes psicológicos com psicólogo especializado. E neuropsicólogo também. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. E também existe uma diferença na aplicação desses testes para o foco da psicologia e para o foco da neuropsicologia. Olha, até para obter porte de arma no Brasil, a pessoa tem que passar por uma avaliação psicológica, com um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Percebe que é bem rigoroso, bem científico mesmo essa questão dos testes psicológicos. Agora veja em quantas situações aparecem a aplicação de testes. E pode ser que você não tenha ouvido falar em nenhuma delas, certo? Mas elas existem, elas são muito divulgadas, né? Existe uma utilização muito grande nas empresas, nos hospitais, olha, no judiciário também. Enfim, gente, vasta aplicabilidade e utilização. Tem uma gama enorme de possibilidades e de situações nas quais os testes eles podem ser utilizados. Mas também saber da existência, nossa, existem testes. Não é o suficiente para garantir o máximo de aproveitamento e o máximo de benefícios que eles podem trazer. Por quê? É importante você entender como que você pode também utilizar isso e se beneficiar desses testes. Por isso que é importante você ficar comigo até o final desta live para você compreender e entender, né, os porquês, entender os benefícios. Então fica comigo até o final para você entender aí como que esses testes eles podem ajudar você
a acertar na sua escolha. É muito legal, viu, gente? É muito bacana. À medida que vocês vão fazendo os testes, vão descobrindo tanta coisa que vocês jamais poderiam imaginar. É muito bom. E o meu foco aqui, ao falar dos testes, então, dos testes psicológicos, eu vou falar no contexto, considerando que eu falei, olha, em vários contextos que os testes psicológicos podem aparecer, mas eu vou falar especificamente no contexto da orientação profissional e da consultoria de carreira, até mesmo porque esses testes, nesse contexto, eles foram construídos para funcionar como um processo de identificação e facilitação da escolha profissional e das decisões que os clientes, que as pessoas têm que tomar durante ou ao longo da trajetória de carreira delas. Na minha metodologia, que engloba a utilização de diversas estratégias, englobam estratégias que são sob medida, de acordo com a necessidade do cliente. Para quê? Para que eu possa possibilitar que o participante venha a exercer uma profissão onde ele possa colocar todo o potencial dele em desenvolvimento, em ação. Porque uma coisa é você ter um potencial interno. E o que é esse potencial? Nossa, são todos os seus recursos cognitivos. É tudo que você possui de conhecimentos, habilidades, atitudes. Então você tem lá. E geralmente a gente nem sabe do que se trata, a gente não sabe que tem isso, mas às vezes a gente acha que nem tem nada, tá? Às vezes quando eu digo que meu cliente tem talento, ele fala, ai Ângela, não tenho não. Tem, todo mundo tem. Quando você tem um potencial muito grande e você escolhe uma profissão na qual você vai poder usar metade do seu potencial ou nem isso, o que vai acabar acontecendo com você? Você acaba se desestimulando. Aquela profissão, ela é como se você calçasse um sapato menor do que o seu pé. Imagina você andando numa estrada com um sapato menorzinho do que o seu pé. O que vai acontecer? Você não vai andar direito. Ai, vai ser um sacrifício, aquilo vai doer na sua alma. A mesma coisa quando você vai exercer uma profissão que o teu potencial é muito maior do que aquele espaço ocupacional, que vai ser o sapato. Então vamos considerar o sapatinho lá como espaço ocupacional e o seu pezinho, seu potencial todo. Calçar um sapato menor do que o nosso tamanho é sofrido demais. Assim é com a profissão, tá? Quando a gente decide por uma profissão que a gente tem um potencial muito grande, mas a profissão ela não vai possibilitar que você coloque esse potencial em ação, então a sua vida vai ser essa, de frustração, sempre querendo fazer mais e não podendo, porque não cabe naquele sapatinho, né? Não cabe. Da mesma forma, quando você tem um potencial menor, ou seja, o pezinho está menor do que o sapato. Imagina você andando numa estrada com um sapato que fica largo, que fica saindo do teu pé toda hora, e não cabe, o seu pé não cabe ali. Quer dizer, por quê? Porque o sapato é maior. Então vai ficar saindo do pé toda hora. Se você quiser correr, então, vai dar para correr com o sapato mais largo? Não vai dar. Aquilo vai te impedir de realizar o que é do tamanho do seu potencial. Então você também não será feliz. O ideal é encontrar o sapato da Cinderela, ou seja, a profissão ideal, que o sapato vai caber no seu pezinho direitinho. Essa é a ideia, tá? Tô fazendo essa metáfora para ficar claro para vocês o que é potencial. E potencial a gente pode entender como o tamanho que nós temos. Nós temos um tamanho, nós temos recursos internos que nos dão uma dimensão. E aí, se colocar essa dimensão toda num espaço menor, vai sofrer. Se colocar num espaço maior, vai sofrer. Por motivos opostos, mas vai sofrer. Então o ideal é encontrar o sapato que caiba no seu pezinho como uma luva. Assim funciona com a profissão. Encontrar a profissão que se adequa ao nosso potencial como uma luva é ser feliz na vida. Simplesmente isso, é ser muito feliz. Nesse sentido,
Os instrumentos e as medidas psicológicas, de avaliação psicológica, elas são as estratégias que eu adoto, eu utilizo em uma das fases do meu programa, tanto de orientação profissional como de consultoria de carreira, para facilitar a identificação dessas variáveis todas, que elas são variáveis do potencial da pessoa, para identificar todas as variáveis do contexto pessoal e do contexto profissional também, visando identificar o que é ideal para o participante, certo? Consequentemente, a sua melhor opção para ingressar numa carreira ou para tomar uma decisão no momento crítico de carreira, ao longo da jornada, porque é o que eu digo, eu atendo jovens. Os jovens, eles são os que estão ingressando numa carreira. Lá no ensino médio, quando você está escolhendo que vestibular você vai fazer, na verdade você não está escolhendo vestibular, você está escolhendo tua profissão futura, entende? E aí, essa profissão vai te colocar numa trilha de carreira, e é uma grande jornada que a gente inicia e vai até quando a pessoa quiser parar, tá? Eu, por exemplo, falo que eu vou trabalhar até de bengala, porque eu adoro o que eu faço, então, para mim eu não trabalho, né? Eu me divirto com a minha profissão, graças a Deus, porque é isso, a gente tem que gostar do que a gente faz, certo? E aí que vai ter momentos em que a pessoa vai ter momentos críticos, momentos de dúvida. Sim, por exemplo, eu tenho vários clientes adultos que já escolheram a profissão e que num determinado momento eles pensam se eles vão querer ficar, exercer aquilo para o resto da vida, se eles não vão querer, se eles querem mudar. Vários que escolheram errado. Por quê? Porque não aprofundaram, enfim, vocês vão entender muita coisa aqui. Mas tem várias situações de pessoas que elas não estão satisfeitas com a escolha profissional delas, são adultos, e na verdade elas precisam tomar uma decisão, e nesse momento elas se sentem como todas as outras que estão na fase da escolha profissional. Porque elas já sabem, e talvez até pior, porque a pessoa já está numa carreira, já está numa profissão, e ela já tem compromissos assumidos, então como que ela faz para mudar? Não é tão simples assim, viu, gente? Mas enfim, estou aqui para ajudar todas essas pessoas. No meu coração cabe todo mundo. Mas aí, como que os testes eles são escolhidos? Que é importante vocês entenderem isso, para vocês não ficarem fazendo teste de internet que nem loucos e ter os resultados que eu vou falar também. Na verdade, como é que os testes são escolhidos? Eu não gosto de falar de teste. A palavra mais adequada para o que eu faço nos meus programas de orientação profissional e de consultoria de carreira é uma palavra em inglês, mas que eu vou traduzir para vocês. Por que em inglês? Porque em inglês concentra o que acontece nessa etapa, que é o assessment. Assessment é uma avaliação, a avaliação psicológica. Então, eu realizo ali, nessa etapa, um amplo processo de investigação, por meio de vários testes, visando extrair o maior número de informação do cliente. Para quê? Eu trago essas informações porque a própria pessoa desconhece. Então, por exemplo, quando ela faz um teste em que ela se surpreende com o desempenho dela naquele teste, fala, nossa, nunca imaginei que eu era boa nisso. Olha que coisa reveladora que é isso. Não é muito revelador? Nossa, eu nunca pensei que eu fosse bom nisso ou boa nisso. Meu Deus! E essas constatações vão ajudando também a pessoa a ganhar uma autoestima, a elevar a autoestima. Porque, gente, eu tenho também lá live sobre isso. A gente tem uns pensamentinhos que eles não jogam a favor da gente. Eles estão sempre falando coisas que enfraquecem a nossa autoestima. E à medida em que a pessoa vai vendo os resultados dos testes, eu tô falando da primeira fase do meu programa, tá? Que não é só isso. À medida em que a pessoa vai fazendo e ela vai tendo os resultados,
ela vai se surpreendendo. O que acontece? E outra coisa também, né, gente? São técnicas, são testes que eles são confiáveis. Eles são reconhecidos pela ciência da psicologia, porque a psicologia é uma ciência. E então, com isso, eu consigo ajudar a pessoa a programar uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão mais apropriada a ela, a realidade dela, com certeza. Olha, eu posso ter, por exemplo, eu tenho vários clientes, eu tenho um programa de orientação profissional de grupo, e eu posso ter 15 pessoas que fizeram os mesmos testes. Para cada um, esse resultado ele vai funcionar de uma maneira diferente. É bem sob medida mesmo, ele tem a ver com a pessoa. Ele vai trazer soluções para tomada de decisão bem diferenciada para cada um. Os testes que eu utilizo nessa fase do assessment, que é a fase da avaliação psicológica, eles são apoiados, é uma palavra diferente, mas é muito legal vocês saberem isso. Eles são apoiados na psicometria. E o que é a psicometria? É uma área da psicologia, eu vou falar, acho que vocês nem imaginam que isso existe na psicologia. É uma área da psicologia que faz vínculo com as ciências exatas. Olha que incrível! Principalmente com a matemática aplicada, com foco na estatística. Psicólogo tem matemática, Ângela? Tem estatística. Por quê? Porque a gente também aprende a entender, e a gente precisa entender aqueles resultados, a gente precisa entender como que a gente chega naquela formatação. Então tem também. E aí, dessa forma, nessa primeira fase, eu sigo um modelo que é um modelo quantitativista da psicologia. Olha que coisa incrível, gente, é muito mágico. Qual é a mágica também que a psicometria nos ajuda a fazer? Me ajuda a fazer com os meus clientes? Me ajuda a dar objetividade para questões que estão na subjetividade do cliente. Meu Deus, Ângela, ficou difícil. Vocês vão entender. Eu consigo, inclusive, dar resultados que tem gráfico quantitativo. Essa parte da psicometria que a gente tem que estudar bastante, viu, gente? Tem que estudar, é uma especialização, a gente vai se especializando. Assim como na neuropsicologia tem uma parte da psicometria, assim, a gente vai se especializando. Mas essa parte, ela ajuda a pessoa a ganhar objetividade. O que é objetividade? É como se você somasse 2 mais 2. Não tem o que questionar. 2 mais 2, 4. Certo? Não tem questionamento. Os testes, eles dão essa objetividade. Eu escolho os testes estrategicamente, considerando o quê? O objetivo que eu quero alcançar, ou o objetivo que eu quero que o meu cliente alcance. Por quê? Porque eu tenho que extrair informação de um lugar que vocês vão ver já de onde é. Eu tenho que entender, qual é a questão do cliente, e eu tenho que ver qual é o teste, que eu conheço muitos, já atuo com isso há muitos anos. Tenho que ver quais são os testes que vão trazer aquele resultado que o cliente precisa. Como alvo principal, os meus programas de orientação profissional e consultoria de carreira, o alvo principal é encontrar a profissão ideal para o participante. Os testes, eles fornecem um mapeamento bastante complexo e bastante completo dessas características. Porque depois, isso é uma primeira etapa só. Com esses testes, que vai me trazer inúmeras características, coisas que a pessoa nem sonha que tem, mas que tem foco na escolha profissional ou no dilema de carreira que a pessoa tem. Com isso, a pessoa vai poder, com essas informações, depois a gente vai cruzar com informações de profissões que surgiram do campo de interesse deles. Mas esse campo de interesse também, ele surge através dos testes que são aplicados. Ou seja, na primeira etapa,
a pessoa não tem que fazer muita força, ela só tem que ir respondendo os testes que eu coloco, que eu sugiro para ela. E é muito legal, porque cada teste é uma descoberta, é muito bom. Para cada objetivo tem um conjunto de testes definidos que vão extrair essas informações internas desse participante, visando dar objetividade e clareza para ele de qual caminho é o melhor caminho a seguir, qual decisão é a melhor decisão para aquela situação de carreira. Por esse motivo é que eu digo que não adianta a pessoa achar que ela vai fazer um teste lá de internet e aquilo vai ajudar ela a decidir a questão da escolha profissional dela. Não vai ajudar. Eu fiz uma pergunta no início da live, né? Fiz um questionamento e agora eu estou respondendo. Não adianta fazer um teste de internet. Também não adianta fazer vários. Vai num site, faz um, vai no outro site, faz outro, vai no outro site, faz outro. Gente, não adianta também. Por quê? Porque esses testes, eles, é o que eu falei, eles precisam ser acompanhados de alguns elementos que eu vou falar aqui e que sem eles não adianta, não resolve nada, só vai deixar a pessoa mais confusa ainda. Eu tenho vários casos de clientes que quando chegaram para mim já tinham feito escolha baseado em teste de internet e, pelo amor de Deus, detestaram o que escolheram. Eu acho até bem perigoso isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, nos meus programas de orientação profissional e consultoria de carreira, eu aplico mais ou menos 10 testes e outras dinâmicas também. Porque quanto maior o número de ferramentas, maior é a possibilidade de autoconhecimento. E quanto maior o autoconhecimento, mais próximo da decisão ideal a pessoa chega. É assim que funciona. Para ilustrar melhor o que eu estou falando para vocês, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. Deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar a imagem. Peguei! Olha ela aqui, ó. Tá aí, ó. Um iceberg. Vocês estão vendo que tem uma ponta do iceberg que está para cima da água, certo? Essa pontinha aí equivale a essas informações que as pessoas têm disponível no momento de escolher uma profissão ou de tomar uma decisão em relação à carreira. Elas representam apenas 20% das informações necessárias para a pessoa acertar na escolha profissional dela ou acertar na decisão relativa à carreira que ela está precisando tomar. Mas antes disso, que informações são essas que estão na superfície? Para quem vai escolher a profissão ou para quem está insatisfeito na escolha, com a escolha que fez ou na carreira que está, então onde que as pessoas pegam essas informações? É muito comum, a pessoa vai lá, nossa, eu vou bem em matemática, então eu vou fazer engenharia. Ou eu vou fazer exatas. Essas informações externas, elas estão no desempenho escolar, no desempenho profissional, que às vezes o profissional também, ele só leva em consideração o desempenho dele naquela profissão e ele não leva outras informações que são relevantes para ele tomar uma decisão profissional. Elas estão também nos fóruns e feiras de profissões, em sites, né, especializados, nos testes de internet, palpites de pessoas, tipo uma pessoa que diz, nossa, você é boa para ouvir, então acho que você seria uma boa psicóloga. Nossa, eu acho que você tem jeito, você gosta de criança, então faz pedagogia, que é uma boa. Gente, é assim que funciona. Pois é, são palpites que as pessoas vão recebendo e que isso vai influenciando também a decisão delas. Cursinho pré-vestibular, universidades, ou seja, só que todas essas informações, elas na verdade dizem muito pouco para vocês, porque elas estão fora de vocês. São informações externas. As informações externas que todo mundo tem acesso, que não diferencia ninguém, não dá identidade. Por exemplo, o que te dá identidade? Olha, a sua impressão digital te dá identidade, você é o único na sua impressão digital, não tem ninguém com uma impressão digital igual à sua. Agora, um teste de internet que a pessoa vai fazer, 10, 15, 20, 30, não sei quantas pessoas acessou o site, pode ter o mesmo resultado, isso te diferencia em quê? Tá certo? Ir bem numa matéria
te diferencia em quê das outras pessoas? O importante é descobrir os seus diferenciais internos, porque o que está fora de você está disponível para qualquer pessoa, então não te diferencia, não te diz muita coisa. Pode ajudar, mas tem que ter várias outras coisas que vocês vão entender aqui que eu vou falar. É o seguinte, vamos agora dar atenção para essa parte submersa, o que está abaixo da água. Gente, olha só o tanto de iceberg que tem embaixo da água, que está submerso. Vamos colocar aí que ele representa até mais do que 80% do total do iceberg. Mas me interessa colocar aqui que ele representa 80% do tamanho desse iceberg, certo? Pois é, a mesma coisa acontece com você que está aqui me ouvindo. O que você tem de informação que está na superfície não representa nem 20% de você. O teu potencial ele está ali, 80%, está submerso também. E são os seus verdadeiros direcionadores de profissão. Mas você desconhece. E não é só direcionador de profissão, é que eu estou falando, né, como eu disse, eu ia usar os testes psicológicos para falar com foco na orientação profissional e na consultoria de carreira. Mas eu vou dizer que esses 80% aí, olha, é o que te representa, é o teu cerne. Entende? São as informações mais relevantes que você pode ter a respeito de você. Tá certo? E elas simplesmente não existem para você. Elas são inconscientes. E se a gente pudesse localizar essas informações? Eu quero colocar mais uma, colocar uma outra, para dizer o seguinte, se a gente pudesse localizar um lugar específico dentro de nós, um órgão, para saber onde essas informações estariam, onde será que elas estariam? São suas informações internas. Onde será que elas estariam? Vamos ver? Olha onde elas estariam. Isso aí é uma estilização, é um desenho de um cérebro. E vocês estão vendo esses pontinhos aí? Pois é. Essas áreas que tem números, e isso é real, viu, gente? O nosso cérebro ele é todo mapeado assim, Cada área dessa cerebral que tem um númerozinho, ela é responsável por uma função cerebral. Elas guardam informações específicas importantes. Porém, para acessar essas informações é preciso ter ferramentas apropriadas. Os testes são ferramentas adequadas para extrair essas informações. Bom, e aí? Que informações são essas, Ângela? Vamos pensar quais são essas informações? Eu vou colocar aqui para vocês um outro desenho. Aqui, que na verdade é o verdadeiro pulo do gato. Vocês estão vendo? Cada bonequinho desses aí, ele representa... É lógico, gente, que isso aqui eu tô deixando bem simples, né? A apresentação para vocês entenderem. Mas e bem didático também. Cada bonequinho desses que tem uma pecinha, que é uma pecinha de um quebra-cabeças, porque vamos combinar, né, gente? Acertar na escolha profissional é montar um quebra-cabeças. Quantos bonequinhos tem na parte que está submersa? E quantos bonequinhos tem na parte que está acima da linha do mar? Quantos por cento de informação tem acima, que são informações externas? 20%. Quantos por cento tem abaixo? 80%. Então o pulo do gato é identificar esses 80%, é achar esses bonequinhos aí com essas pecinhas, para a gente pegar essas pecinhas e montar o nosso quebra-cabeça da escolha profissional ou da consultoria de carreira, da decisão de carreira que a pessoa tenha que tomar. São informações que caracterizam aspectos comportamentais específicos e diferenciadores da pessoa e que já apontam para profissões que farão com que a pessoa tenha sucesso. Porque, gente, na verdade eu falei sobre sucesso outro dia. Existem aí o sucesso subjetivo e o sucesso objetivo também. Mas é o que você entende por sucesso. Essas informações ajudam você a
a ter o sucesso, aquilo que você entende como sucesso na futura profissão. Identificar tudo isso, além disso, identificar os seus pontos fortes, porque a gente tem que embasar a nossa decisão, todas as nossas decisões, mas principalmente a decisão profissional, a gente tem que embasá-las nos nossos pontos fortes. Porque se a gente não entender quais são, se a gente não conseguir identificar nossos pontos fortes e nossas oportunidades de melhoria, pode ser que a gente embase a nossa escolha às cegas, né, naquilo que a gente não tem de ponto forte. Aí então é aquilo, ou a gente vai estar vestindo um sapatinho menor do que o nosso tamanho do pé, né, do nosso pé, ou a gente vai estar calçando um sapato que ele tem um tamanho maior do que o nosso pé. Ou seja, quando a gente identifica qual é o nosso ponto, quais são, né, nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos de melhoria, isso aí significa que nós estamos embasando a nossa escolha no nosso potencial. E aí sim que é bacana, por quê? Porque a gente vai olhar para profissões que vão fazer com que a gente coloque o nosso potencial em ação. E é muito rico. Olha, características de personalidade, comportamentais, motivadores, quais são os meus motivadores, eu tenho teste para tudo isso, viu, gente? Os talentos, interesses profissionais, tudo isso são esses bonequinhos aí, ó, todos eles. E tudo isso está dentro da pessoa, está dentro de você, está lá naquela área cerebral que eu falei, certo? Nas áreas cerebrais. Pôr de novo aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá aí, ó, no nosso CEO, no nosso comandante, que fica aqui em cima. Sabe que existe até uma razão pela qual ele está aqui, nessa parte? Um dia eu conto para vocês. Mas é isso, gente. Ele faz uma função muito nobre. Por que as pessoas erram tanto na escolha? Porque elas estão na superfície só. Só lá, com 20% das informações. O resto elas não conseguem. Elas não conseguem identificar. E aí elas vão embasar a escolha delas no acaso, viu, gente? Na sorte, no acaso, na indicação de alguém falou, ou no que tem maior número de vagas, no que está dando mais emprego. E aí as pessoas, elas conseguem trabalhar nisso durante um período, mas depois, por isso que tem pesquisas de grandes consultores de carreira que colocam que mais de 90% das pessoas, dos brasileiros, né, estão insatisfeitos com suas escolhas. Por quê? Porque é aquilo, a pessoa não entendeu, ela não fez uma escolha de forma estratégica. Hoje em dia tem se falado muito de escolher estrategicamente, e é verdade, a pessoa precisa, porque quando você escolhe estrategicamente a sua profissão, você vai entrar no mercado de trabalho mais cedo, porque você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, então a chance de você terminar rapidamente essa tua graduação vai ser muito grande. Você não vai perder tempo, ficar batendo cabeça, ai meu Deus, nossa, eu detesto isso, e agora? E ficar procrastinando, sendo infeliz. Você não vai gastar dinheiro à toa também, porque quando você escolhe a sua profissão e você acerta na escolha, você não vai desperdiçar dinheiro. Vai desperdiçar dinheiro quando você, como alguns exemplos que eu tenho, de pessoas que ficaram 8 ou 10 anos numa profissão, uma delas 8 anos para sair de uma graduação. E quando sai da graduação, diz, não é isso que eu quero para minha vida. 8 anos, hein? Imagina, escolher de forma assertiva, que é escolher certo, traz muitos benefícios, né? Inclusive benefícios de ordem emocional. Porque a pessoa que escolhe errado, o que acontece com ela? Começa a ficar com um monte de coisa, começa a ficar com ansiedade, pode desenvolver depressão, burnout, um monte de coisa. Então, é ideal realmente acertar na escolha. Todas essas características, quando reunidas, nossa senhora, vão dar muita clareza. E olha, gente, isso aqui é só a primeira etapa do meu programa, tá? A primeira. O que eu gostaria de deixar claro aqui é que não adianta fazer um teste só que, tipo, a pessoa vai acertar. É um conjunto. Para acertar na escolha, tem que reunir várias estratégias, não é uma coisa só. Realizando um programa que tenha
outras estratégias associadas também a essa etapa da avaliação psicológica, que faz também um verdadeiro levantamento a respeito das informações internas e das externas também, porque existem informações externas que são relevantes e que são capazes. Juntando essas duas, isso te leva a acertar na escolha e também a fazer a mudança na carreira que você quer, mas acertar nessa mudança. É importante cuidar dessa parte. Os testes, eles extraem informações internas e também não adianta que a pessoa não consegue juntar ou entender, compreender como ela usa isso, como ela entende, né? Como ela decifra aquele resultado, como ela interpreta. Precisa ter a interpretação de um especialista. Eu costumo fazer uma analogia quando eu vou falar sobre isso. Eu comparo quando, por exemplo, essa primeira fase do meu programa, que é o assessment, eu costumo comparar isso quando você vai no médico. Vamos supor, está com uma dor abdominal e você vai no médico. Você vai chegar lá no médico, ou você vai dizer o que tem e ele não vai já falando, tá, já sei, você vai fazer uma cirurgia, ou o teu problema é tal, você vai fazer uma cirurgia, ou você, toma esses remédios aqui, tudo bem. Não. O que ele vai fazer? Ele precisa entender o que você tem dentro de você, dentro da sua barriguinha aí. Não é verdade? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir exames, concorda? É isso aí, ele vai pedir exames. Você vai fazer vários exames e depois você vai voltar com os resultados. Eu posso chamar isso de assessment. Ele está fazendo uma avaliação. É um primeiro passo que o médico vai fazer. É o meu primeiro passo também nos meus programas de orientação profissional e consultoria de carreira. O que eu quero entender? Eu quero fazer uma avaliação do que você tem dentro. O médico a mesma coisa. O médico vai fazer uma avaliação médica e eu vou fazer uma avaliação psicológica, certo? E aí, com os resultados dos exames que o médico pediu, aí sim, ele vai pegar aquelas informações internas suas, ele vai falar com você, ele vai interpretar aqueles resultados e ele vai dar conhecimento desses resultados para você. Exatamente o que eu faço. Então, a minha primeira fase é o assessment, onde eu aplico vários testes e depois eu vou te dar conhecimento desses resultados. Essa etapa de interpretação dos resultados, de fazer o cliente tomar conhecimento desses resultados, é onde eu chamo de imersão em autoconhecimento, porque realmente é muita descoberta. Meus alunos que o digam, alunos e clientes, é muita descoberta e é muito legal. Mas não é só isso que tem no programa, eu tenho mais coisas. Então vocês percebem que só fazer um testezinho lá de internet não vai resolver muito a sua vida, muito pelo contrário, pode trazer sérias complicações. Bom, depois desses passos, tem mais 2 passos a serem seguidos na metodologia, porque a minha metodologia está embasada em 4 passos. Por mais testes que eu utilize, ainda tem outras 2 etapas que vão completar. Mas é claro que esses 2 primeiros passos, eles vão dar base para a construção, porque nós estamos fazendo uma construção. Que construção é essa? A construção da sua decisão profissional, seja ela na primeira escolha ou seja ela na carreira. Então eu tenho que ter uma base sólida para levantar esse projeto, porque no final nós vamos chegar num projeto profissional e de vida. Então eu tenho que ter informações sólidas, a base tem que ser muito sólida para conseguir sustentar esse projeto, certo? Esse projeto profissional e o projeto de vida. E o erro mais comum que as pessoas cometem é escolher, quando vão escolher a primeira profissão, escolher e simplesmente não entender que aquela escolha vai determinar o sucesso dela na carreira. E que há muitas possibilidades de acertar na escolha. Mas tem que ter estratégia, gente. Não adianta querer acertar sem ter estratégia, certo?
tem que ter as ferramentas certas. Então, quanto maior atenção for dada para essa parte, para essa etapa da vida, que é a da escolha profissional, melhor. Menos dor de cabeça a pessoa vai ter no futuro, porque ela vai conseguir escolher bem. E eu quero ressaltar que é aquilo, teste de internet, se vocês forem fazer, é por curiosidade, mas não para embasar a escolha, certo? Porque de repente ele pode te dar lá algumas profissões aleatórias e você embasar a tua escolha nisso, como aconteceu aí com alguns clientes que depois de terem errado na escolha profissional vieram até mim e me disseram que o que foi determinante para a pessoa escolher a profissão errada para ela, né, foram esses testes, que eles te dão um resultado que ele não é um resultado diferenciador. Eu mesma fiz já o ano passado, porque num desafio que eu fiz para os jovens, eu falei, eu vou mostrar que o teste ele não diz muita coisa, aliás, ele não diz nada. Deu profissões bem diferentes para mim. E a psicologia não apareceu nas sugestões da profissão. E eu adoro o que eu faço. Sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha profissão. E essa profissão não saiu para mim nos testes. Então, olha só, que coisa. Tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes pode deixar a pessoa bem mais confusa. Vários clientes me dizem, nossa, eu fiz os testes, mas cada um deu uma coisa, agora eu fiquei tão complicada que eu nem sei qual das profissões é a melhor a seguir. E o que acaba acontecendo com a pessoa? Ela fica paralisada, ela não consegue ir para frente, porque vai dando uma confusão, cada vez mais ela fica confusa, e aí os palpites de todo mundo, a pressão social para a pessoa escolher, né? Ó, tem que escolher. Agora então, com o novo ensino médio, que a pessoa tem que escolher os itinerários formativos bem mais cedo, e isso também já vai dando trilhas profissionais. Tem que ficar mesmo desesperado, a pessoa acaba ficando mesmo desnorteada, insegura, indecisa e cada vez com mais dificuldade e até paralisadas, porque quando você não sabe para onde ir, você fica aonde? No lugar onde está, não sai do lugar. Eu tenho vários casos, assim, inclusive lá no Instagram, no YouTube, tem relatos de clientes, de alunos que falam dessa questão, desses dilemas, do peso nas costas que sentem nesse momento, né? Muito difícil. Enfim. Bom, mas e aí? Qual é a saída então, meu Deus do céu? A saída, eu não posso ser hipócrita. Eu não vou falar aqui pra vocês, vão tentando aí que vocês vão acertar. Não. Quer acertar na escolha profissional mesmo? Quer? Tem certeza? Então vai fazer um programa de orientação profissional estruturado do jeito que eu falei. Com psicólogo especialista, psicóloga ou psicólogo, né? Especialista no assunto, habilitado para trabalhar com isso, habilitado para verdadeiramente ajudar você a encontrar as respostas que você procura. Não adianta. Esse especialista, psicólogo, e é psicólogo ou psicóloga, né, gente? Eu falo psicólogo mas é psicóloga também, especialista em orientação profissional, além de ter domínio do campo da psicologia, ele também tem especializações nesses testes que eu falei, tem conhecimento profundo da psicometria, tem habilitação e capacidade para escolher e trabalhar de acordo com os propósitos de cada teste, além de domínio nos procedimentos de aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos, das técnicas utilizadas para avaliação psicológica, tem condições de planejar a avaliação adequadamente, porque não é só saber, tem que entender qual, porque tem muitos, né? Então a pessoa tem que entender qual é o teste, os testes, né? A bateria de testes, a gente costuma falar de bateria, mas qual é o conjunto de testes que vão utilizar, que vão, na verdade, ajudar você a chegar lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você já ouviu falar na profissão de instrumentista cirúrgico? O instrumentista cirúrgico que vai ajudar um cirurgião de coração, ele tem que ter, ele tem que organizar os instrumentos cirúrgicos, lá, bisturi, pinça, tesoura, o que o médico vai usar. Bom, para o coração são
são instrumentos específicos, concorda? Aí, o instrumentista que vai ajudar um neurocirurgião vai ter que ter instrumentos específicos, concorda? O cardiologista, ele vai ter que primeiro conhecer todos esses instrumentos e segundo, ele vai ter que saber a utilização de cada instrumento para o procedimento que ele vai fazer, certo? E o neurocirurgião, a mesma coisa, ele tem que conhecer todos aqueles instrumentos e também tem que saber qual instrumento ele vai utilizar na hora em que ele estiver ali fazendo o procedimento, certo? O instrumentista, ele organiza os instrumentos, mas quem também tem que saber como utilizá-los, quais utilizá-los, em que momento, é o especialista, concorda? Porque senão o instrumentista dá uma ferramenta lá qualquer e como é que esse cirurgião vai fazer a cirurgia? Então é a mesma coisa. Aqui o psicólogo, ele conhece, ele tem que conhecer qual é a ferramenta que efetivamente vai resolver aquela questão, tá certo? Eu quero falar para vocês o seguinte, tem mais um pouquinho aqui, que é o programa de orientação profissional. Meu programa de orientação profissional e de consultoria de carreira, eles têm 4 etapas, tá? Todos eles têm 4 etapas. Eu vou mostrar, deixa eu ver aqui. São 4 etapas, só que o conteúdo é diferente. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com jovens, os testes que eu utilizo, as dinâmicas, as ferramentas que eu utilizo com o jovem para atingir aquela finalidade que é dele acertar na escolha, aí sim são 4 passos, tanto para a orientação profissional quanto para a consultoria de carreira. São 4 passos. Só que o conteúdo, os testes que são aplicados para jovens, as técnicas, as ferramentas, elas são diferentes das que são aplicadas para a consultoria de carreira, que é para quem já escolheu, já está no mercado de trabalho, já escolheu uma profissão, está com dilemas profissionais ou escolheu errado. Então eu tenho que considerar as peculiaridades de cada cliente, de cada momento profissional, de cada estágio em que essas pessoas se encontram na carreira. Percebe? Para cada um dos programas, eu tenho testes, técnicas, ferramentas e dinâmicas totalmente diferentes. Elas são sob medida para a faixa etária que eu estou lidando. E uma outra coisa também que o profissional ele tem que saber comunicar esses resultados. Ele tem que saber fazer com que esse aluno, esse cliente, esse participante, que ele compreenda. Mas não é só um compreender. Aquilo tem que fazer sentido para a pessoa. E olha, só quem tem muita experiência consegue fazer com que todos aqueles resultados façam sentido. É muito incrível. E isso a gente faz por meio do quê? De entrevistas de devolutiva, que no meu programa é a etapa da imersão em autoconhecimento. Essas 4 etapas, quanto tempo elas duram? Manoelis, eu vou te dizer o seguinte: o meu programa de orientação profissional, ele está estruturado ele pode acontecer em 1 mês. As etapas elas podem durar 1 mês, mas é como eu disse, tem uma média, depende muito do programa. Ele acontece muito dentro da necessidade da pessoa e também dentro do tempo de processamento das informações por parte dessa pessoa. Se você quiser mais informações, você pode me chamar, eu te mando áudio, enfim. Mas tem um tempo mínimo que a gente leva para fazer e é um tempo muito rápido, tá? Em 1 mês a pessoa já pode sair com a escolha profissional definida. Agora, tudo depende de cada um, tudo depende da necessidade de cada um, tá? Olha, o que fica claro
que existem informações dentro de você que são capazes de fazer você acertar na sua escolha profissional e que elas representam 80% das informações que você precisa descobrir. Você precisa descobrir para quê? Para acertar. Então, não é fácil extraí-la sozinha. É como eu disse, não dá para falar para vocês que, olha, vocês vão conseguir extrair sozinho. Não dá. São necessárias ferramentas, as ferramentas certas, os testes psicológicos adequados para levar a pessoa a acertar. E também não é um único teste, é o que eu falei, tem vários testes que vão ajudar a pessoa, é um conjunto e tem muita estratégia nisso, para a gente realmente chegar no resultado efetivo que a gente deseja. É necessário fazer um conjunto de testes que vão funcionar. Eles funcionam como uma bússola. A pessoa vai ter um direcionamento, mas é aquilo. Não é só também os testes. Você pode fazer todos os testes. Se você não souber integrar isso e se não tiver as outras etapas para validação, vai também ficar pela metade, certo? Então, ok. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o meu programa. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu não consigo diminuir, mas acho que está dando para vocês verem. Ó, esse aí é o GPS da escolha profissional. E é um GPS mesmo, viu, gente? Porque assim, eu pego na mão para ajudar vocês a chegarem lá, meus alunos e clientes. Eu pego na mão. O programa Escolha Profissional, eu vou falar do jovem, tá? Do que eu faço para quem está aí na fase da escolha profissional. Qual é a primeira etapa dele? É o que eu falei, o assessment, que é aquela avaliação psicológica. A segunda etapa, autoconhecimento com foco profissional, ou seja, imersão no autoconhecimento. Extrair as informações dos clientes, dos participantes, extrair as informações por meio dessas ferramentas, dessas técnicas que eu falei, que são adequadas para cada faixa etária, e aí depois eu vou devolver, eu vou dar essas informações para você. Mas de que maneira? Primeiro eu analisei, eu interpretei, eu entendi todo um contexto, aí então eu vou te devolver. E à medida em que eu for te devolvendo, você vai, imersão no autoconhecimento. Com foco profissional? Sim, com foco profissional. Mas, de toda maneira, a pessoa vai ganhando um autoconhecimento também maravilhoso, tá? Eu tenho clientes que dizem que, nossa, descobriram um propósito de vida nesse programa. Imersão em autoconhecimento. Acesso a todos os resultados. Nessa fase, a pessoa já começa a ganhar muita certeza, muita. Aí nós vamos para o terceira etapa, né, o terceiro passo, que é um trabalho, que eu digo, um trabalho de campo. A gente vai usar os resultados anteriores, os interesses profissionais, já existe uma relação de profissões aqui, e aí nós vamos trabalhar estrategicamente com informações a respeito dessas profissões. E nós vamos cruzar também, tem uma maneira que eu ensino de cruzar essas informações com tudo que a gente descobriu, tudo que nós levantamos de informação interna. E o quarto passo é a elaboração do seu projeto profissional e de vida. Por quê? Porque o seu projeto profissional, ele tem que caber no seu projeto de vida. E o seu projeto de vida também tem que caber no seu projeto profissional. Aqui nessa etapa você já sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer, tudo. Inclusive, tem casos de clientes que aqui a gente já estabelece até pós-graduação. Nossa Senhora, tem casos assim que a gente acaba definindo muitas coisas e é muito legal. Para finalizar, como os testes psicológicos eles podem ajudar você a acertar na sua escolha? Eles te ajudam. Como que eles podem te ajudar? Se eles forem aplicados por psicólogo especialista em orientação profissional e carreira, tá? É a primeira coisa. Então, quando você for fazer um trabalho, saiba se essa psicóloga ou esse psicólogo tem especialização nisso, porque senão não adianta nada. É a mesma coisa que num clínico geral e
e saber se ele vai poder fazer uma cirurgia de estômago. Não dá. Tem que realmente ser alguém que tenha essa capacitação mesmo. Quando eles te ajudam, quando eles funcionarem como um conjunto integrado, não apenas um único teste, mas quando eles formarem um conjunto integrado. Porque, gente, olha só, eu mostrei para vocês as áreas, tem algumas áreas aí desses numerozinhos que o teste vai buscar informação. Se você tem um teste só, eu não estou falando nem de teste de internet, pelo amor de Deus. Eu estou falando de teste psicológico. Um teste só vai avaliar um aspecto. Mas a gente precisa de vários aspectos para tomar uma decisão. Com certeza, né? Senão você ainda vai ficar na dúvida. Quando os testes estão integrados em um conjunto e não apenas um único teste. Quando esses testes também forem acompanhados por uma entrevista devolutiva, quando esse profissional fizer você entender aquele resultado, aí ele vai ser útil para você. Agora, se você pega um resultado e fica fazendo deduções, você não tem o conhecimento específico para fazer essas deduções. Então, você precisa de uma devolutiva. Quando esses testes forem associados a ferramentas, técnicas e dinâmicas que vão ampliar o seu autoconhecimento e que sejam capazes de dar objetividade ao seu processo de escolha. Então, não é também só fazer teste, tem que ter outras técnicas associadas. Eles têm que estar associados a ferramentas, outras técnicas dinâmicas, que é o que eu coloco no meu programa. Porque aí sim, e também não é qualquer coisa, isso tem que te dar objetividade para você conseguir tomar uma decisão, seja a decisão da primeira escolha, ou seja a decisão que você precisa tomar na sua carreira. Uma outra coisa é que essas técnicas sejam aplicadas de forma gradual, gradual e crescente, tá? Visando fazer o quê? Visando provocar reflexões, porque todas as técnicas, elas têm que fazer vocês refletirem a respeito de algo. Porque é essa reflexão também que vai acelerar o autoconhecimento. As técnicas que vocês forem, que forem aplicadas, elas têm que ser aplicadas gradativamente e têm que necessariamente provocar reflexão para você escolher de forma assertiva. Além de ajudarem você a decidir acertadamente, elas têm que promover um autoconhecimento que favoreça, que ajude você a amadurecer durante o processo. Porque, gente, a maturidade que a pessoa ganha realizando essa jornada de 4 passos é incrível. E uma outra coisa também, que essas ferramentas sejam capazes de estimular você a descobrir a sua profissão ideal. Não é simples, mas é maravilhoso, sabe? Quando a pessoa se propõe a caminhar nessa jornada de 4 passos aí que eu falei para vocês, é maravilhoso, porque é um autoconhecimento que tem foco profissional, mas a pessoa lateraliza para a vida. Outra coisa, assim, é unânime, todos os meus clientes, depois que fazem esse programa de orientação profissional, eles dizem para mim: meu Deus do céu, se eu soubesse, eu já teria feito isso muito antes. Vários, eu tenho clientes que me procuram, tipo com 45 anos, e eles ao final do programa de carreira, eles me dizem: nossa, Ângela, por que eu não te conheci quando eu tinha 17 anos, 18 anos? Pois é, gente, então é isso. Fico muito feliz, agradeço muito a atenção de vocês estarem aqui comigo. Tenho certeza que eu preparo os conteúdos com muito carinho para ajudar vocês mesmo, para que vocês ampliem aí a visão de vocês e não fiquem caindo ingenuamente em algumas situações que talvez não vão levar vocês a acertarem a escolha, vão deixar vocês cada vez mais confusos. Eu estou à disposição, eu tenho um programa de escolha profissional assertiva e ele tem, um deles eu abro vagas só 1 ou 2 vezes no ano,
mas eu tenho um que as vagas são, na verdade, as inscrições, né, elas são abertas o ano inteiro. E vou dizer que vocês podem achar que é um valor muito absurdo, mas para o que ele oferece, não é. Estou aqui à disposição de vocês. Tchau, gente. Beijos.